Shalom, paz do Senhor Jesus. Deus te abençoe. Bom culto para nós. Abre bem teu coração. O Senhor Jesus quer falar com você nessa noite. O Senhor Jesus quer perdoar você, quer te abençoar. E nós vamos fazer isso para Ele, abrir o nosso coração. Senhor Jesus, graças te damos por mais uma oportunidade. Graças por mais um culto. Abrimos nosso coração a Ti, nossos ouvidos espirituais, pedindo, Senhor Jesus, venha ministrar aos nossos corações. Te damos graças por tudo, ó Pai, em nome de Jesus. Pai, meu coração responde a Ti. Pai, estou atento à Tua voz. Me prostro diante do Teu trono para Te adorar. Nesta noite, Senhor, derramar todo o meu ser. Pai, meu coração, cante para Ele. Responde a Ti. Pai, estou atento à Tua voz. Com meu coração aberto a Ti, Senhor, me prostro diante do Teu trono para Te adorar, para derramar todo o meu ser. Me prostro diante do Teu trono para Te adorar, para derramar todo o meu ser. Muito boa noite a todos, na paz do Senhor Jesus. Abra por favor a sua Bíblia na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 2. Filipenses 2, e nós vamos ler do 5 ao 11. Você que está em casa, você que está aqui no templo, acompanhe comigo a leitura, por favor. Filipenses 2, a partir do verso 5, que diz assim: Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Diga glória a Deus. Amém. A si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Se você não compreender isso, você não vai entender Jesus. Quando ele veio a esse mundo, ele fez um pacto com o Pai. Qual pacto Jesus fez com o Pai? Ele não usaria os seus poderes divinos sem o consentimento do Pai. E nós meditamos
nisso, esse foi o tema da nossa pregação no último domingo. Lá no Evangelho de João, capítulo 5, verso 19, quando o Senhor Jesus diz assim: em verdade, o Filho não pode fazer nada sem o consentimento do Pai. Então o Senhor Jesus, sendo Deus, Ele fez essa aliança com o Pai. Pai, eu não farei nada na terra sem a tua permissão, sem o teu consentimento. Agora, se Jesus, sendo Filho de Deus, não fez nada sem o consentimento do Pai, sem a permissão do Pai, quanto mais nós, quanto mais eu preciso clamar pela ajuda do Pai. Diga: Senhor, me ajude. Glória a Deus. Então ele aprendeu a viver uma vida de dependência completa do Pai. Muitas pessoas vivem aqui neste mundo uma vida derrotada. Por quê? Porque estão fazendo coisas que Deus não mandou. Querem fazer coisas que Deus não mandou fazer. Até mesmo cristãos. E muitos que vivem por aí, caídos pelas sarjetas, pelas ruas deste mundo, muitos vivendo como verdadeiros bichos, muitos vivendo por aí cheios de demônios, muitas vezes estão nessa situação porque foram fazer coisas que Deus não mandou fazer. Amados, muitas vezes nós entramos em batalhas desnecessárias. Precisamos estar sempre atentos à direção de Deus para as nossas vidas, ao propósito de Deus para as nossas vidas, à ordem de Deus, à palavra de Deus, aquilo que é de Deus, aquilo que não é de Deus, aquilo que Deus quer que façamos, aquilo que Deus não quer que façamos. E naquele dia, no dia do juízo, no dia, também a Bíblia chama de o dia do Senhor, e a Bíblia diz que será um grande dia e terrível dia, haverá muita correria, haverá muito desespero, mas aí será tarde demais. E por que a Bíblia chama de o grande e terrível dia do Senhor? Porque será um grande dia para aqueles que estiverem com Jesus, mas será um dia terrível para quem estiver fora do Senhor Jesus. Ele diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Lá na cruz do Calvário, pregado na cruz, agonizando, seus últimos momentos de vida, ele olha para o Pai e diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Jesus tinha uma coroa de espinhos perfurando a sua cabeça, mas isso não impedia que ele sentisse o amor do Pai. Jesus tinha suas mãos pregadas, não podia mais curar, não podia mais tocar os leprosos, não podia mais acariciar as crianças, mas isso não impedia Jesus de orar. Jesus tinha os seus pés pregados, já não podia mais caminhar em direção aos pecadores, já não podia mais alcançar os pecadores, mas isso também não impedia Jesus de orar. Seus discípulos tinham ido embora, tinham abandonado o Senhor Jesus, e ele já não podia mais ensinar a eles,
Mas isso também não impedia Jesus de orar, de sentir o amor do Pai. Às vezes nós enfrentamos alguma dificuldade nessa vida, alguma crise, um desemprego, alguma situação financeira ruim, um problema com um filho, algum problema na família, algum acidente. E o primeiro pensamento que vem para nós é que Deus nos abandonou. Amados, as crises são oportunidades dadas por Deus a nós para sermos pessoas melhores. Não piores, melhores. Jesus, no meio do sofrimento, da dor, da agonia, diante da morte, diante do sofrimento físico, mental, espiritual, diante de toda a vergonha que ele estava sofrendo ali na cruz do Calvário, sendo perseguido, zombado, insultado, ele está ali pregado em uma dor horrenda, sangrando, mas não permitiu que nada disso impedisse de saber que o Pai o amava, que o Pai olhava para ele. Será que você é capaz de enxergar o rosto do Pai nos momentos em que você está passando por necessidades? Será que você consegue enxergar o rosto do Pai, mesmo quando os médicos dizem que não tem jeito mais? Será que você consegue enxergar o rosto do Pai quando teus amigos te rejeitaram? Mesmo quando você foi traído pelas pessoas que mais amava? Será que você consegue enxergar o rosto do Pai quando se sente abandonado, sozinho? Jesus foi capaz. Ele disse: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Pai, eu não estou vendo nada, tudo está escuro para mim, mas eu sei que Tu estás presente. Pai, eu sei que Tu estás aqui. Diga graças a Deus. Quero pensar nesse texto em outro aspecto com você. No momento da agonia do Senhor Jesus, Ele clama ao seu Pai, mas não pedindo ajuda. Ele não está clamando ao Pai e pedindo ajuda do Pai. Quando alguém está enfermo, quando algum de nós fica doente, uma doença grave, o que a gente faz? Dobra-se o joelho e pede a cura para Deus. É isso que nós fazemos. Quando alguém está desempregado, o que faz? Dobra-se o joelho e pede para Deus abrir portas de emprego. Quando alguém está numa prisão, o que faz? Dobra-se o joelho e pede ajuda para Deus, para que dê liberdade. Mas Jesus está cravado numa cruz, e a sua primeira palavra poderia ter sido: Pai, tira-me daqui. Está pregado na cruz, e a sua primeira oração ao Pai poderia ter sido: Pai, me liberta, me livra dessa dor.
Você se lembra bem quando Pedro, andando sobre as águas, começou a afundar? Ele logo gritou para Jesus: Senhor, salva-me! Mas Jesus, na agonia, não ora por ele, não pede por ele, nada para ele, mas ele ora pelos outros. E será que ele ora por seus amigos? Não. Ele ora por aquele que está esbofeteando o seu rosto. Ele ora ao Pai por aquele que está pregando ele na cruz. Pai, perdoa-lhes. Ele ora ao Pai por aquele que está cuspindo no rosto dele. Ele ora ao Pai por aquele que está colocando uma coroa em sua cabeça. Jesus ora por seus inimigos e pede ao Pai que os perdoe, porque eles não sabem o que estão fazendo. O que está acontecendo? Jesus aqui, nesse momento, ele está vivenciando na cruz do Calvário aquilo que ele sempre pregou. Ele está experimentando, vivenciando, sentindo na pele aquilo que ele sempre ensinou. Lá no Sermão do Monte, por exemplo, ele diz assim: Pai, perdoai. Ele diz para nós, perdoai os vossos inimigos. É uma ordem dele para nós, no Sermão do Monte: perdoai os vossos inimigos. No momento da cruz, ele está vivendo isso. Ele está perdoando. Ele vive a sua mensagem. Ele vive aquilo que ele ensinou, aquilo que ele pregou. Ele coloca em prática. Jesus sai da teologia. Jesus sai das palavras bonitas, dos belos discursos, e entra na realidade. Será que nós somos capazes de orar pelos inimigos? Será que você seria capaz de orar por teus inimigos? Talvez, se estiver tudo bem com a gente talvez consiga orar pelos inimigos. Se tivermos dinheiro no bolso, saúde, tudo bem com a nossa família, talvez a gente consiga orar pelos inimigos. Mas, estando com algum problema de saúde, estando sem dinheiro, estando com todo mundo contra você, será que você conseguiria orar pelos inimigos? Amados, perdoar é algo sempre muito difícil. Pensa num trem difícil, é perdoar. É muito fácil falar de perdão, é muito fácil pregar sobre perdão. É muito fácil dizer para as outras pessoas assim: olha, você precisa perdoar. Mas, e colocar em prática, e exercitar o perdão, e perdoar alguém que nos prejudicou lá no passado. Jesus estava sofrendo extrema agonia, seu sangue se esvaindo, abandonado na cruz, esquecido pelos amigos, zombado, insultado, humilhado, mas está orando e perdoando os seus inimigos.
Glória a Deus. Quem guarda rancor no coração, com certeza não tem paz. Entendeu? Toda pessoa que guarda rancor no coração não terá paz. Isso é um fato. Ela vive um inferno cada vez que vê aquela pessoa. É um terror cada vez que ela se lembra daquela pessoa. E você sabia que a outra pessoa não está nem aí? O único que está sofrendo é você, que guarda rancor. A outra pessoa não vai ganhar nada quando você liberar perdão para ela. Ela nem vai estar nem aí, nem vai ficar sabendo. Mas você vai estar expulsando o veneno da tua vida. Amém? O veneno da mágoa não machuca em nada o teu inimigo. O veneno da mágoa, do rancor, do ódio, do ressentimento, só machuca você mesmo. Seu coração se torna um depósito de lixo, de mágoa, de ódio, de rancor, de ressentimento. Tudo isso é lixo de Satanás. Pastor, como eu posso obter o perdão de Deus? É uma pergunta que ocorre sempre. Ok. Antes de tratarmos do perdão do próximo, vamos pensar um pouquinho como eu posso fazer para obter o perdão de Deus. Graças a Deus, nosso Deus é um Deus bondoso. Aleluia. Graças a Deus, nosso Deus é um Deus misericordioso, sempre pronto a nos perdoar os nossos pecados a qualquer momento. A palavra de Deus nos diz, em 2 de Pedro, capítulo 3, verso 9: Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Esse é o desejo de Deus. Esse é o sonho do coração de Deus, que todos cheguem ao arrependimento. Deus deseja nos perdoar e por isso Ele providenciou o perdão para nós. Lá em Romanos, no capítulo 6 e no verso 23, o apóstolo Paulo nos informa que o salário do pecado é a morte. O preço do pecado é a morte. O único castigo justo para os nossos pecados é a morte. É a Bíblia que diz: você quer ter seus pecados perdoados? Você tem sentido o peso da culpa? Você tem sentido um peso de culpa que parece que não desaparece nunca? O perdão dos seus pecados é disponível a você. Grave bem isso. Se você apenas colocar o Senhor Jesus na tua vida como teu Senhor, o teu Salvador, o teu único Senhor, teu único e suficiente Salvador. Pastor, mas é tão fácil assim? É. Basta você ter o Senhor Jesus em primeiro lugar na tua vida, como teu único Senhor, como tua única força, como teu único Deus. Lá em Efésios, no capítulo 1, no verso 7, a Bíblia nos diz: no qual temos a redenção pelo perdão dos pecados, segundo a riqueza da sua
graça, segundo a riqueza da sua graça. Ele é um Deus rico em graça, em perdão, em misericórdia, não querendo que nenhum pereça, que nenhum se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. Amados, perdão não é dado porque alguém merece. E aqui está um problema de muitas pessoas se sentirem culpadas e carregarem um peso horrível de culpa, porque pensa que o perdão é dado para quem merece. Não. O perdão não é para quem merece ser perdoado. O perdão é um ato de amor de Deus. Perdão é um ato de misericórdia de Deus para você. Perdão é um ato da graça de Deus para você. Glória a Deus. E deve ser um ato de perdão, de misericórdia para com o meu inimigo, para com aquele que me ofendeu, para com aquele que me traiu. Deve ser um ato de misericórdia, de amor e de graça para com aquele que me maltratou, que me feriu. Perdão, na verdade, é uma decisão. Qual decisão? Eu não vou manter mais algo contra a outra pessoa. Eu decido hoje não manter mais nada contra a outra pessoa, apesar do que ela fez para mim. Entendeu? Apesar do que ela me fez, eu tomo a decisão de não manter nada contra ela. Isso é perdão. Jesus morreu na cruz, pagando o preço que nós merecíamos pagar. Em 2 aos Coríntios, no capítulo 5, no verso 21, a palavra de Deus nos diz assim: aquele que não conheceu o pecado. Quem foi esse que não conheceu o pecado? Jesus. Então Paulo está dizendo: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aquele que não conheceu o pecado se tornou pecado em nosso lugar, para que nós nos tornássemos justiça de Deus. Diga obrigado, Jesus. A Bíblia nos diz em 1 de João, capítulo 2, verso 2, que Ele é a propiciação pelos nossos pecados. O que é propiciação? Propiciação é o ato de propiciar. Jesus é o ato de propiciar. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Não é que Ele vai nos perdoar, Ele é o perdão. Você estando nele, você vai estar perdoado, porque Ele é o perdão. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos próprios, mas também pelos do mundo todo. Glória a Deus. Não apenas pelos nossos pecados, mas pelos do mundo inteiro. Ele é a propiciação, Ele é o próprio perdão. Não é que eu vou para Jesus, para quem sabe Ele possa me perdoar. Não, Ele já é o perdão. Tudo que você tem que fazer é ir para Jesus. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Amados, você não pode conquistar o perdão. Eu não posso conquistar o perdão. Você não pode pagar pelo perdão. Entendeu? Eu não posso pagar pelo perdão. Você não precisa
pagar pelo perdão. Você não precisa conquistar o perdão. Você precisa ir para Jesus. Amém? Você só pode receber o perdão de Deus pela fé na graça e na misericórdia que há em Cristo Jesus. Glória a Deus. Diga, Ele é a propiciação pelos meus pecados. Deixa eu dizer algo muito importante para você. Ouça com carinho isso. Ouça isso com muito carinho. Muitos cristãos, eles têm dificuldade para acreditar que realmente são perdoados dos seus pecados. Sabia? Muitos cristãos fiéis têm essa dificuldade de acreditar que são realmente perdoados. Muitos perguntam, pastor, como eu posso ter certeza de que fui realmente perdoado dos meus pecados? Por meio da palavra de Deus. Diga, pela palavra de Deus. Amém? Amados, Ele prometeu repetidas vezes perdoar aqueles que confessarem e abandonarem os seus pecados. Ele repetiu isso na sua palavra inúmeras vezes, de perdoar, de abençoar aqueles que confessarem e abandonarem o pecado. Porque não basta arrepender e confessar, é preciso deixar o pecado. Porque se não deixar, vira um círculo vicioso. Peca, arrepende, peca, arrepende, peca, arrepende. Não, a Bíblia diz assim em Provérbios capítulo 28, verso 13: aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Aquele que encobre jamais prosperará, mas aquele que confessa e deixa alcançará a misericórdia de Deus. E a coisa mais maravilhosa desta vida é ser restaurado por Jesus, é ser perdoado dos pecados por Jesus. Mas isso não significa que daí em diante você não terá problemas nunca mais com o pecado. Não é isso. A Bíblia diz que não há homem que não peque. Só que o pecado, ele tem que ser um acidente na nossa vida. Não pode ser algo programado. Vou confessar o meu pecado de hoje, amanhã eu faço de novo e peço perdão. Não. O pecado tem que ser um acidente, não pode ser recorrente. Que Deus nos ajude. E muitos cristãos vivem debaixo de uma dúvida terrível, de um sentimento de culpa terrível e até de depressão. Por quê? Porque tem dificuldade para acreditar que realmente são perdoados os seus pecados em Jesus. Pastor, quando eu me converti, eu acredito que fui perdoado. No dia em que aceitei Jesus, sabe, pastor, no dia em que entreguei minha vida para Jesus, eu acredito que naquele dia eu fui perdoado dos meus pecados. Mas os pecados terríveis que eu cometi como crente, esse não sai da minha cabeça. Então eu quero ler uma promessa maravilhosa de Deus para você, que está no livro do profeta Oséias, no capítulo 14 e no verso 4. Curarei a tua infidelidade, eu de mim mesmo os amarei, porque a minha ira se apartou deles. Olha que promessa linda de Deus. Eu curarei
a tua infidelidade. Amados, o perdão de Deus não está limitado aos incrédulos, não. Perdão de Deus é para os crentes também. Glória a Deus. Perdão não está restrito aos pecadores incrédulos, não. Perdão de Deus para os crentes que caem também, que cometem pecados também. Pastor, como prova isso? Eu provo na palavra. Abraão foi mentiroso, mentiu, foi covarde, foi medroso. Quando estava indo para o Egito, com sua esposa Sarai, com medo dos egípcios tomar a sua esposa, ele mentiu, dizendo que era sua irmã, e arrumou um grande problema com isso. Mas Deus o perdoou. Ele é chamado na Bíblia de pai da fé. Ele é chamado também de amigo de Deus. Glória a Deus. Davi pecou por adultério. Davi pecou por assassinato, mas recebeu o perdão de Deus. E Deus até fez questão de deixar registrado nas Sagradas Escrituras a respeito de Davi, em Atos capítulo 13, verso 22. Achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Um grande pecador, perdoado por Deus. Achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Pedro negou Jesus 3 vezes seguido, mas recebeu o perdão de Deus, e foi um grande líder dos apóstolos. Glórias a Deus. Louvado seja Deus. Grave bem isso, que o perdão de Deus não é só para os incrédulos, é para nós também. Amém? Glória a Deus. Não há nada nesse universo tão maravilhoso, não há nada tão certo do que a promessa de Deus em sua palavra. Pastor, eu cometi um pecado e confessei esse pecado, mas depois eu voltei a cometer esse mesmo pecado repetidas vezes, e eu acho que eu não fui perdoado. Então, para você eu tenho uma palavra maravilhosa. Lá em Mateus, no capítulo 18, no verso 21, Pedro pergunta para o Senhor Jesus assim: Senhor Jesus, até quantas vezes eu devo perdoar o meu inimigo? Até 7 vezes? Jesus falou: Pedro, eu não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. E o que o Senhor Jesus quis dizer com 70 vezes 7? Ele quis dizer que devemos perdoar indefinidamente. Glória a Deus. Agora, pensa comigo, se Deus nos ensina que devemos perdoar indefinidamente, que devemos perdoar sempre, toda vez que o nosso inimigo pecar contra nós, com que frequência você acha que ele perdoará a gente? Se ele ensina para nós que devemos perdoar indefinidamente, como é que você acha, com que frequência ele vai nos perdoar, ele vai perdoar você? Parece que a resposta é óbvia. Amém? Nosso Deus é um Deus bom. Nós temos que partir sempre desse princípio. Você tem um Deus bom. Você tem um Deus perdoador. Você tem um Deus compreensivo.
Você tem um Deus amigo. Louvado seja Deus. Desejoso em perdoar você. Ele ama perdoar. O caráter dele é de perdão, é perdoador. Faz parte do caráter de Deus, dos atributos de Deus. Ele é perdoador, ele deseja perdoar. Basta nós nos achegarmos a ele com quebrantamento, com arrependimento, com confissão e deixar o pecado. Diga glória a Deus. Baixe sua cabeça por um momento e vamos orar um pouquinho mais a ele, em nome de Jesus. Querido Jesus, seja exaltado nesta hora, por mim, por meus irmãos que estão aqui no templo, por meus irmãos e minhas irmãs que estão vendo este vídeo, que estão orando comigo nesta hora. Seja exaltado acima dos céus e em toda a terra, esplenda a tua glória, a tua graça, a tua misericórdia, o teu perdão infinito. Senhor Jesus, eu te louvo, te adoro, te engrandeço, porque o teu nome, Senhor, é excelso. A tua majestade é acima dos céus e da terra. O teu nome é magnífico. Teu nome é Emanuel, Deus conosco. E tu és maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Tu és Yoshua, o Cristo do Deus vivo. Tu és aquele que era, que é e que há de vir. Tu és aquele que nós esperamos ansiosamente. Ó Jesus, tu és o meu Deus. Exaltarei sempre e louvarei sempre o teu nome. Por tudo que tu és, um Deus bondoso, perdoador, gracioso, longânimo, paciente, misericordioso. Porque o Senhor tem feito maravilhas. E o Senhor tem executado os teus conselhos antigos, Senhor. Eles são fiéis. A tua palavra é fiel, é verdadeira. A tua palavra é completa. Ela é espírito, ela é vida. Senhor Jesus, no teu templo, todos dizem glória, glória, glória. Amém. Amém. Vamos ter um momento de oração pelos enfermos. Essa semana nós estamos orando especialmente pela área da saúde, pedindo a Deus a cura aos que estão enfermos, pedindo a Deus que nos livre dessas contaminações, dessa Ômicron e qualquer outro tipo de vírus maligno que tem assolado o mundo inteiro. Vamos orar. Pai Santo, em nome de Jesus, a tua palavra diz que o Senhor Jesus tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades e levou-as no Calvário, levou-as na cruz, e pelas suas pisaduras nós fomos curados, somos sarados. Pai, profetizamos a bênção sobre todo aquele que está enfermo agora. Repreendemos e expulsamos todo o espírito da enfermidade. Em nome de Jesus, nós rejeitamos toda e qualquer cilada do inimigo. Caia por terra todo plano, toda armadilha do inferno contra as nossas vidas. Nós não aceitamos nenhuma enfermidade, porque o Senhor Jesus levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. Senhor Jesus, cura os teu povo, cura os teus filhos, cura os teus servos, aos que estão clamando por um alívio nesta hora, Deus, em nome de Jesus. Pai, eu oro por aqueles que estão em casa, distantes, aonde estiverem. O Senhor sabe onde se encontra cada um. O Senhor vê o coração de cada um nesse momento. Eu peço que sejam fortalecidos, sejam abençoados, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Eu oro também pelos dizimistas fiéis, pelos ofertantes fiéis, que tem abençoado a obra do Senhor. Ó Deus, com suas ofertas voluntárias, com seus dízimos, ó Pai querido, reconhecendo a soberania do Senhor,
cooperando na obra do Senhor, para que a obra do Senhor não pare, para que ela continue, ó Deus, para que muitas outras almas venham a conhecer a verdade e serem libertas, porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Graças te damos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Diga graças a Deus. Vamos colocar de pé, por favor. Levante suas mãos para Deus, em gratidão. Você que está aqui no templo, depois pode fazer a sua oferta, o seu dízimo. Estaremos orando durante toda a semana por essas causas que nós oramos aqui agora e outras causas mais. Pai Santo, Pai querido, muito obrigado por esse momento tão precioso que o Senhor concedeu a nós nessa hora. Nos abençoe agora a nossa volta para casa, abençoe-nos com tua paz. Oramos desde já pelo culto no próximo domingo, para que haja um novo derramar da tua glória, Pai, o teu poder curador e restaurador se manifestando no meio do teu povo. E assim daremos a ti sempre a honra, a glória, o poder e o louvor. Diga graças a Deus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja sobre a tua vida, sobre a tua casa, a tua família, lá no teu trabalho, nos teus bens, em nome de Jesus. Amém. Shalom.